melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, amado, mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Graça e paz, querida igreja, é bom caminhar com vocês, com a certeza da presença de Deus em nossas vidas. Estamos no último culto deste mês, é o culto de aniversário da igreja. Nós queremos realmente desejar que, com gratidão, realmente celebrando esse culto diante do Senhor. Leiamos o texto do Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Oremos. Amém. Grandioso e eterno Pai, nós te adoramos, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, pela tua provisão, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, porque sabemos, Senhor, que tu tens cuidado de nós. Tu és grandioso, tu és onipresente, onisciente, onipotente. Amém. E nós só podemos crer, Senhor, na tua ação sobre as nossas vidas. Amém. Obrigada, Senhor, por todos esses anos em que tu estivesse, Senhor, alimentando com fé e esperança a este povo desta amada igreja. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantamos com alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ainda bem, irmão. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem? De quem já conhece a Jesus. Amém, amém, irmão. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Carelhão, pule, brise, pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia.
Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso cruzar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa, posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. E não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Vamos então para esse momento de confissão, lendo o texto sagrado em 2 Crônicas 7:14 e 16. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos orar então, pedindo perdão ao Senhor pelos pecados. Te louvamos, ó Deus, pelo dom da vida, te damos graça, ó Pai, porque Tu estás sempre conosco, Senhor. Essa é a nossa realidade, Senhor, de vida, Senhor, quando nós confessamos os nossos pecados e Tu, Senhor, com Teu amor, misericórdia, vem e nos perdoa. Amém. Guarda, Senhor, Teu povo, Senhor, livre de todo mal, para que juntos possamos perseverar, Senhor, na oração e na busca do Teu poder, Senhor. Amém, Senhor. Sabendo, Pai, quando nós nos convertemos, certamente Tu, Senhor, abre o caminho, Senhor, e somos libertos. Nós louvamos por Cristo Jesus, nosso Senhor, que derramou o Seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Assim oramos em nome dEle. Amém. Amém, amém. Palavra de esperança para o nosso coração, nossa vida, nosso caminhar diário. Nesse tempo, realmente, de aniversário, que possamos festejar. Estamos encerrando essa festividade deste mês de abril e na certeza, realmente, que no próximo ano, assim Deus permitindo, nós estaremos juntos, bem perto, celebrando mais um aniversário. Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, na oração perseverantes. Caminhemos na certeza da bênção do Senhor e vamos sempre dizer: Feliz aniversário, Igreja Metodista em Mogi das Cruzes. 65 anos de vida e missão. Deus abençoe. Amen.
Eu saúdo a todos e todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e com grande alegria participo dessa ocasião dos 65 anos de vida e missão da Igreja Metodista em Mogi das Cruzes. Para mim, particularmente, uma grande alegria, uma grande honra poder participar, mesmo que seja online, ainda que seja à distância, desse tempo da caminhada da Igreja de Mogi das Cruzes. Por ser essa uma comunidade muito amada, muito querida por mim, por minha família e também pelo privilégio de ter servido ao Senhor juntamente com vocês durante 8 anos da nossa caminhada. Então, nessa noite, nesse momento tão alegre e festivo para a comunidade, nós queremos compartilhar a palavra de Deus. E eu quero... a partir da proposta do tema do aniversário, né? Boas novas, as boas notícias da graça de Deus para o povo. Eu quero aqui fazer um paralelo entre algumas circunstâncias que nós temos para esse ano de 2021. Em primeiro lugar, quero falar um pouquinho sobre o tema da Igreja Metodista para esse ano. Discípulas e discípulos nos caminhos da missão anunciam as boas novas da graça de Deus. Boas novas são boas notícias, e as boas notícias precisam ser veiculadas. Então, o logo da campanha do ano, do tema desse ano, né, parte do princípio de que há uma caixinha de diálogo, dentro dela um coração, e eles estão fazendo parte de um conjunto maior, que é um desenho de um megafone. E a ideia, então, é que o diálogo amoroso da graça de Deus precisa ser anunciado e aumentado, assim como o megafone consegue aumentar e propagar uma notícia, né? Que é veiculada a partir dele. Então, a ideia é que nesse momento em que o povo metodista, assim como o restante, né, do mundo inteiro, precisou se adaptar para continuar a sua missão, nós, como metodistas, também nos adaptamos aos meios de comunicação, aos cultos online, nos adaptamos aos aplicativos, né, inúmeros aplicativos, para que a gente pudesse levar em consideração o cuidado com cada um, com cada uma. E há uma consideração acerca desse tema do ano, que eu vou ler para vocês e está no site da Igreja Metodista. Diz assim: adaptação das igrejas aos canais de comunicação à distância, melhorando a sua presença nas plataformas digitais para continuar anunciando a graça. Missão que a gente sempre teve, né, como igreja. E ainda a insistência e a força da igreja para comunicar boas notícias em tempos ruins. É aqui que eu quero me ater para fazer um paralelo desse tema com o tema do aniversário da igreja, as boas notícias da graça de Deus para o povo, mas também com um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. E eu vou ler para vocês os versículos de 3 a 14. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja em minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês.
no mais profundo afeto de Cristo Jesus. E também faça essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Amém? Eu quero conversar então com vocês acerca dessas 3 coisas. Em primeiro lugar, o tema do aniversário da igreja. Em segundo lugar, o tema do ano. E em terceiro lugar, esse texto bíblico de Filipenses, capítulo 1, versos de 3 a 14. Quais são as circunstâncias que nos cercam? As circunstâncias que nos cercam têm a ver com um tempo de muitas notícias ruins. É tempo de pandemia e em todas as áreas da vida humana se fala sobre a Covid-19. E a Covid-19 traz consequências muito ruins em todas as áreas da vida humana. Seja aqui no Brasil ou fora do país, seja na área da saúde, da educação, da política, do comércio exterior, das indústrias, o preço dos bens de primeira necessidade ou dos bens supérfluos, dos bens de luxo ou até daqueles mais simples que todos necessitamos, seja nas questões da saúde física, da saúde emocional, em todos os âmbitos da vida humana, a pandemia de Covid-19 trouxe grandes impactos. E a maior parte dos impactos trazidos pela pandemia são muito negativos. Embora em todas as circunstâncias da vida a gente precise sempre enxergar os 2 lados da moeda. Há sempre muita coisa que nós devemos observar e nos apropriar delas a fim de que elas sejam realmente válidas para a vida da gente como alguma coisa boa. Mesmo das circunstâncias ruins, nós podemos tirar coisas muito, muito boas. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Mas antes de falar sobre o apóstolo Paulo, vamos falar um pouquinho sobre o tema do ano da igreja e sobre o tema do aniversário da igreja de Mogi das Cruzes. No último Concílio Geral, em 2016, a Igreja Metodista, por meio de homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo, organizou o Plano Nacional Missionário com algumas ênfases missionárias. Dessas ênfases missionárias, cada ano haveria então um tema específico que seria celebrado em todos os âmbitos da Igreja Metodista. Para o ano de 2020, curiosamente, o tema era discípulas e discípulos nos caminhos da missão vivem em unidade. E justamente nesse ano nós tivemos o início da pandemia da Covid-19 e tivemos um tempo de distanciamento, um tempo de isolamento social. Mais uma vez, inspirados pelo Espírito Santo, 2021 teria um outro tema que para nós seria extremamente importante também de desenvolvermos, que é justamente discípulas e discípulos nos caminhos da missão anunciam as boas notícias da graça de Deus. Queridos, a Igreja Metodista, no momento em que lá em 2016 aprovou esse Plano Nacional Missionário, não sabia o que viria pela frente, não sabia o que estava por vir, mas o Senhor permitiu que homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo organizassem
a igreja e preparassem a igreja para que ela vivenciasse esse momento como um tempo de alento para não só metodistas, mas para que a gente pudesse, como igreja metodista, proclamar ao mundo boas notícias num tempo de muitas notícias ruins que nós estamos recebendo. E agora eu quero então me ater um pouco mais à situação do apóstolo Paulo. O que é que o apóstolo Paulo estava vivenciando quando ele escreveu a carta aos Filipenses? Bom, Paulo tinha sido preso, mas ele foi preso por um motivo específico. Ele foi preso porque ele cria justamente nas boas notícias da graça de Deus. E ele não só tinha essa fé para ele mesmo, como ele anunciava, ele proclamava as boas notícias da graça de Deus por onde quer que ele passasse. E ele foi um grande missionário. Ele viajou por muitos lugares, ele esteve em contato com muita gente, tanto judeus como gentios, e ele anunciou as boas notícias da graça de Deus num tempo de perseguição, num tempo de muita exclusão, num tempo em que as pessoas estavam ouvindo muitas notícias ruins. O apóstolo Paulo estava lá com boas notícias da graça de Deus, dizendo: olha, Jesus pode te salvar. Jesus tem algo para fazer de diferente na sua vida. Jesus tem a salvação para você. Mas essa notícia não foi muito bem-vinda por algumas pessoas. E então o apóstolo Paulo foi preso. E quando ele foi preso, por ser um cidadão romano, ele tinha alguns benefícios, e o benefício que foi dado na condenação dele foi que ele não seria morto, mas ele seria condenado à prisão domiciliar. Se a gente fosse pensar aqui nessa circunstância, suponhamos que fosse atualmente um grande missionário é preso na sua residência. Bom, ele não pode mais viajar, ele não pode mais se deslocar, ele não pode mais estar em grandes conferências. Como é que ele vai continuar sua missão? A vida acabou para essa pessoa. Não. O apóstolo Paulo entendeu. Não é assim que acaba a nossa missão. Não é assim que acaba a nossa vida. Paulo era responsável agora por esse tempo em que ele estava na sua prisão domiciliar, pelo próprio sustento. Ele era responsável por custear, o seu sustento de moradia, de alimentação, roupas, o que ele necessitasse. Nesse tempo ele também estava impedido de continuar com a sua profissão, não só com a sua missão como o pregador do evangelho, mas também com a sua profissão. Ele fazia tendas e agora ele está impedido de fazer tendas. Como é que ele vai se sustentar? Tem duas circunstâncias complicadas. Paulo não pode sair para pregar o evangelho, Paulo não pode sair para fazer tendas. Como é que Paulo vai sair dessa situação? Como é que ele vai superar essa circunstância? Ele precisa realmente superar as notícias ruins que estão sobre a sua vida. E para isso, ele manteve o espírito da fé e não se deixou abater com as notícias ruins que estavam ao seu redor, nem de acordo com a circunstância que ele estava vivendo. Pelo contrário, ele se adaptou diante das circunstâncias que ele tinha, diante das ferramentas que ele tinha à mão, e naquele momento, o apóstolo Paulo reinventou o seu ministério. Ele reinventou a obra missionária. E ele passou então, naquele momento, a se cercar de pessoas que podiam suprir as suas necessidades. Eram os seus amigos, eram as pessoas próximas a ele, homens e mulheres aos quais ele havia discipulado, com os quais ele havia convivido muito tempo e que estavam naquele momento suprindo as necessidades que ele tinha.
enviando casacos para o inverno, enviando ofertas, né? Levantaram uma grande oferta para levar até ele naquele momento, enviando sustento para ele, mas também enviando as mensagens. Havia sempre algum mensageiro que estava lá nas comunidades que o apóstolo Paulo havia iniciado como missionário, levando as mensagens para ele, mas também trazendo as mensagens do apóstolo Paulo para outras pessoas, para essas comunidades e outras que estavam surgindo. Foi nesse período que o apóstolo Paulo escreveu pelo menos 4 cartas, essa de Filipenses, a de Colossenses, a de Efésios e a de Filemão. Essas cartas o apóstolo Paulo escreveu em prisão domiciliar. Vejam que coisa bonita. Ele não tinha a liberdade de ir e vir naquele momento, mas ele tinha à sua mão material para escrever. E era justamente isso que ele precisava para reinventar o seu ministério naquele momento. Os amigos dele servindo de mensageiros, os amigos dele trazendo notícias, algumas ruins e outras tantas muito boas. E tudo isso ele ouvia, ele levava para Deus e ele respondia. Ele dava sempre palavras que anunciavam a esperança, mas ele também exortava, ele também aconselhava pastoralmente e ele motivava os cristãos e cristãs diante da circunstância em que estavam vivendo. As algemas de Paulo não fizeram com que ele desistisse da sua missão. As algemas de Paulo não permitiram que ele se calasse diante das circunstâncias. As algemas de Paulo não fizeram com que o apóstolo parasse de anunciar as boas notícias da graça. Pelo contrário, com grande alegria, ele continuava pregando o evangelho, ele continuava pregando as boas notícias da graça de Deus para um povo que quer segui-lo como seus discípulos e discípulas. Era essa a boa notícia que o apóstolo Paulo tinha para as pessoas. E era essa a missão que ele tinha. E ele não parou de cumpri-la porque as circunstâncias ao redor eram desfavoráveis. Pelo contrário, ele encontrou um jeito, ele encontrou novas ferramentas e ele encontrou um espaço para reinventar a sua obra missionária. Hoje, irmãos e irmãs, nós também não podemos nos envergonhar das circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós não podemos também nos intimidar com as circunstâncias que nós estamos vivendo. É óbvio que nós não vamos nos arriscar no sentido de agir sem sabedoria diante das circunstâncias. Mas nós não temos do que nos envergonhar. As circunstâncias que estão acontecendo não estão aí para impedir o evangelho. Pelo contrário, basta a gente encontrar qual é a forma, qual é a ferramenta, de que maneira, quando nós conseguimos nos reinventar. É justamente dessa forma que nós vamos continuar anunciando boas notícias num tempo em que tem tantas notícias ruins. É justamente dessa forma que nós vamos anunciar a salvação para um mundo que não está enxergando solução nem diante do seu próprio nariz. Nós vamos anunciar aquilo que realmente pode salvar o mundo, aquilo que realmente pode fazer diferença no mundo. Essas são as boas notícias que nós devemos continuar proclamando. Anunciar as boas notícias da graça de Deus não é para nós uma opção, é para nós uma missão. Então nós devemos continuar. Nós aderimos a essa missão no momento em que nós aceitamos a Jesus. E a partir de então, faz parte de nós, do nosso ser, da nossa concepção de mundo, da nossa cosmovisão, anunciar as boas notícias da graça de Deus. Nós não vivemos só de melancolia, nós não vivemos só de notícias ruins,
Aliás, o mundo está ficando cada vez mais depressivo por conta dessas notícias ruins. E cabe a nós, como homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, idosos, que são já convertidos ao Cristo, cabe a nós anunciar as boas notícias para o mundo. Cabe a nós cuidar dessas pessoas que estão ficando depressivas, que estão ficando melancólicas, que estão ficando apáticas e indiferentes por conta da situação que nós estamos vivendo e de tantas notícias ruins que têm chegado aos seus ouvidos. Cabe a nós, queridos, levar motivação para o mundo. Cabe a nós levar esperança, porque nós conhecemos a esperança do mundo. Nós conhecemos a Jesus Cristo. Então, é conosco essa missão. Vejam bem, se Cristo sofreu tanto por nós e ainda assim disse: olha, no mundo vocês vão sofrer aflições, mas tenham bom ânimo, eu também venci o mundo. Se o apóstolo Paulo sofreu tanto, mas ele disse: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Se eles e tantos outros cristãos e cristãs sofreram perseguição, sofreram com outras circunstâncias mais que impediam o evangelho de crescer, e ainda assim o evangelho continuou, cresceu e chegou até nós, por que nós agora desistiríamos? O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será eternamente. Então não há motivos para nós desistirmos, nem há motivos para dizermos assim: agora estamos impedidos de anunciar as boas notícias. Pelo contrário, temos outras ferramentas à nossa disposição. Basta nos colocarmos diante de Deus e Ele nos dará sabedoria para usá-las. Não vamos desistir diante das notícias ruins que o mundo tem nos trazido. Pelo contrário, vamos anunciar as boas notícias em tempos de tantas notícias ruins. Nos adaptar é uma imposição desse tempo presente. Não tem como a gente evitar isso. Mas deixar de anunciar as boas novas da graça de Deus, isso está fora de cogitação para nós. Nós devemos permanecer, devemos perseverar, devemos resistir. E certamente receberemos o galardão no reino dos céus. Nós desejamos que o Senhor da Seara abençoe a Igreja Metodista em Mogi das Cruzes e cada irmão e irmã cada vez mais e mais, e por muitos e muitos anos. Temos saudades imensas de cada um de vocês, de cada uma de vocês. E assim como o apóstolo Paulo disse no comecinho do texto lido, eu vou encerrar esse sermão dizendo para vocês: eu dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Tudo. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Feliz aniversário de 65 anos de vida e missão. Pode ir. É pessoal da igreja, eu tô com saudade do jardim, do meu parceiro, também da minha cozinha de Mogi e de tudo de Mogi, do meu bercinho de Mogi, do meu quintal de Mogi, de tudo que tem em Mogi. Eu tô com saudade. Eu tô até com saudade de onde a gente morava. Agora pode falar vocês. Vou passear. Igreja de Mogi, nós estamos com saudade, mas infelizmente esse tempo de pandemia não tem permitido a gente passear muito, então por enquanto a gente mata a saudade assim, mandando um grande beijo, um grande abraço para vocês por meio desse vídeo e desejando um feliz aniversário de 65 anos de vida e missão da Igreja de Mogi das Cruzes. Não, todo mundo junto, vai lá. 1, 2, 3 e Feliz aniversário! Graça e paz, querida igreja, privilégio realmente
viver esse tempo do aniversário da igreja, o último culto de louvor e gratidão a Deus por esses 65 anos de história da nossa amada igreja em Mogi das Cruzes. E nesta noite especial nós queremos louvar a Deus pela sua serva, reverenda Thelma, que nos ministrou nesta noite. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua família. Um grande abraço à Igreja Metodista Central em Sorocaba. Que Deus abençoe a todos vocês. Nossa gratidão a todos os participantes dos nossos cultos deste mês de abril. Muito obrigado a todos. Certamente no mês de abril de 2022 nós podemos estar juntos e presencialmente. E assim esperamos, porque o Senhor é o Deus da igreja e nós declaramos realmente a santidade do Senhor. Este é um ano diferente e por isso nós celebramos para engrandecer o dono, o Senhor da igreja, o Deus nosso Pai. Vamos orar nesse instante pelos pedidos que estão sendo colocados no altar de Deus. Cremos no poder de Deus, confiamos realmente na bondade do Senhor. Gratidão também pelos ministérios, tanto da Central como Jundiapeba. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. E a nossa família também, pastoral, agradece a Deus o privilégio de caminhar com esta amada igreja. Parabéns a todos e todas. Senhor Deus, nosso Pai de amor, te damos graças pelo dom da vida, te louvamos por esta noite abençoada, Senhor, este último dia do mês de abril. Gratidão por esse tempo, Senhor, de aniversário, celebração, Senhor, dos 65 anos de vida e missão. Muito obrigado, Deus, por cada palavra, cada mensagem que foi ministrada à tua igreja. Abençoa cada família. Atende, Senhor, o pedido de tua serva e teu servo, Senhor. Ministra a tua cura, Senhor, aos tão enfermos, Senhor. Dá, Senhor, a bênção, Deus, para a situação financeira de cada família, Senhor, para que possamos, ó Deus, entender teu plano, Senhor. E dai consolo àquelas famílias que estão tristes, Senhor, nesse tempo, Senhor, de sofrimento. Abençoe, Senhor, nosso mês de maio, Senhor, seja bênção, Deus, nesse mês que começa, que sejam tempos de refrigério na tua presença. Que a tua graça, bondoso Pai, teu amor, Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo estejam com cada um de vocês e com o povo de Deus sobre essa terra, permaneça hoje e para todos sempre. Amém.